Aqui estamos diante de Ti e da Tua presença, Senhor. Precisamos e necessitamos do Teu abraço. Nos abraça, Pai. Há pessoas que precisam de um consolo. Há pessoas que precisam de um afago, Deus. Abraça-nos, ó Pai. É na Tua presença que nos encontramos, Deus. É a Tua presença que nos transforma, Pai. Transforma-nos nessa manhã, Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo. Fortalece o nosso ser, Pai. Fortalece a nossa vida, Jesus. Espírito Santo, fala conosco nessa manhã. Espírito Santo, fala conosco nessa manhã. Ah, Jesus, opera com o Teu poder, opera com a Tua graça, Pai. Me usa aqui nesse altar, Senhor, para transmitir o recado, para ensinar, Pai. Usa-me, Deus. Nos dá capacidade, Pai, de sermos transformados através da Tua palavra. Fortalece o nosso ser através da Tua palavra. Dirige corações, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor. Pai, nos liberta, Jesus. Nos liberta através da Tua palavra, Senhor. É o que eu peço a Ti nessa manhã. Levante as suas mãos para o céu e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu vim aqui para receber a Tua palavra. Transforma a minha vida em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja, aplauda Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Bom de Deus, bom dia, meus irmãos. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto nessa manhã. Nosso primeiro domingo de setembro, podemos estar juntos e juntos a gente poder começar o nosso novo mês no direcionamento da palavra do Senhor. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de João. Passou Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 15. Se você tiver alguma dificuldade de encontrar, é só você levantar a mão. Os obreiros vão até você, tá bom? Pode ficar tranquilo que ele vai até você para te ajudar a encontrar o livro, tá bom? Então não precisa ficar preocupado. Ai, mas eu já joguei a mão 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, não tem problema. Eles estão bem treinados para te ajudar, amém, irmãos? É uma fase. Depois você vai sair dessa fase que você vai ficar familiarizado com os livros da Bíblia, então depois fica muito fácil, muito bem tranquilo, amém, igreja? Muito tranquilo para você encontrar depois. No começo é assim mesmo, a gente, onde é que está isso aqui? Que nome que é esse? Obadias. Quem foi Obadias? Está isso na Bíblia mesmo? Abre o livro de Esdras. Quem foi Esdras? Meu Deus do céu. Não é? Então no começo a gente vai encontrar muita dificuldade com esses nomes diferentes para nós. Nomes de profetas, nomes de apóstolos. Mas depois a gente vai se familiarizando, sabendo onde está cada livro em nome de Jesus. Amém, igreja? Você trouxe a sua Bíblia Sagrada? Então abra ela aí, Evangelho de João, capítulo 15. O tema da nossa mensagem, Evangelho de João, capítulo 15. Tema da mensagem: aprenda a permanecer. Aprenda o quê? Aprenda a permanecer. 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 Agora olhe para mim, eu quero que você me ajude a pregar essa mensagem. Eu vou começar a leitura e eu gostaria que você prestasse muita atenção à leitura e contasse quantas vezes aparece a palavra permanecer. Eu vou ler, você fala 1, 2, 3, 4, 5. Amém, igreja? Por exemplo, daqui ó, nós vamos começar a ler João capítulo 15, versículo 2, diz assim: todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que produz fruto, ele poda,
para que produza mais fruto ainda. Versículo de número 3. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tem o quê? 4. Permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em... Você esqueceu de contar? Não, né? Permaneceres em vós. O ramo de si mesmo não produz fruto, se não estiver na videira. Tampouco podeis produzir frutos, se não permanecerdes em mim. 5. Eu sou a videira e vós ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, dá o que, igreja? Frutos. Sem mim nada podeis o que? 6. Se alguém permanece em mim, será. Se alguém não permanece em mim, será lançado o que? Fora, como ramo, e secará. Tais ramos não apanhados, lançados no fogo e queimam. 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, assim vós torneis meus discípulos. 9. Como o Pai me amou, Pai meu, também vos amei, permanecer no meu amor. 10. Se guardarmos os meus mandamentos e permaneceres no meu amor, assim como tenho guardado os mandamentos do meu e permaneço no seu amor. Quantas vezes? Quantas? Perderam já falou. Não, eu vou ler com de novo, não é possível. Eu vou ler com de novo. Quantos foi? 9 ou 10? 10, né? Não tem o último aqui que fala aqui, ó, permanecer é o verbo o quê? Permaneço, não é? O verbo permanecer. Não é assim? Então tem quantas vezes? Quantas vezes? 10. 10 vezes. 10 vezes aparece. Que falou permaneço, né? Então olhe para mim. Você percebe que esse texto está carregado dessa palavra? Você percebeu que Jesus faz questão de trazer esse ensinamento carregado com essa palavra permanecer. Se permanecer em mim, se permanecer em mim, eu permaneço no Pai. Se os meus mandamentos permanecer, se você permanece nele, você vê que Jesus faz questão de trazer essa palavra permanecer. E aí quando você abre no dicionário essa palavra permanecer, significa continuar sendo. Permanecer significa prosseguir existindo. Essa palavra permanecer significa conservar-se. Essa palavra permanecer significa ficar. Essa palavra permanecer é um estado de qualidade, estado de qualidade sem mudança. Estado de qualidade sem mudança. E Jesus fala sobre isso, tematicamente bate sobre isso, que se permanece as coisas mudam, se permanece o que você pedir. Você tem noção do que Jesus está prometendo? O que você pedir acontece. Se a gente fazer uma autoanálise, a gente começa a analisar algumas coisas em nós. Tudo que eu peço acontece. A gente começa a fazer uma autoanálise. Tudo que eu peço acontece. Não está acontecendo, mas tudo que eu peço. Eu estou gerando fruto. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Porque isso aqui é uma chave muito poderosa para nós. Se eu permaneço, eu encontro salvação. Se eu permaneço, eu sou abençoado. Se eu permaneço, o amor do Pai está em mim. Se eu permaneço, eu me torno um discípulo. Então a gente sabe que a permanência leva a vida do cristão a um crescimento. Permanecer leva a vida do cristão a um... Você consegue dizer isso para o irmão gostado? Você permanecer leva a sua vida a um crescimento. Não é só simplesmente pedir, né? Trazer para nós a oportunidade
pergunta que eu me fiz também, a gente olha nos tempos de hoje contemporâneo, o quanto é difícil as pessoas permanecerem. Para analisar hoje, né? O quanto está difícil as pessoas. Eu não falo só do contexto da igreja, não. O quanto é difícil as pessoas permanecerem na igreja, eu tenho visto isso há anos. Quanto é difícil, às vezes, alguém se permanecer casado nos dias de hoje. O divórcio está em alta. Manter-se um relacionamento, ter amizade. Olha para analisar a dificuldade que as pessoas têm de continuar sendo, de conservar, de ficar, de se manter numa qualidade do mesmo estado. O quanto isso é difícil? E foi essa pergunta que eu me fiz. Por quê? Por que nós estamos tendo tanta dificuldade de permanecer? Por que, Senhor, eu olho para mim e falo, eu quero permanecer, por que a gente não consegue? Porque é bíblico também, aquele que permanecer até o fim, dar-te-ei a coroa do quê? Da vida, a salvação. Por que está tão difícil? E Deus me deu 3 coisas que eu quero compartilhar com você. Primeiro, por que as pessoas não permanecem? Eu gostaria que você pudesse entender João 15, versículo 4. Diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também podem dar fruto, se não permanecer o quê? Em mim. Então, a primeira coisa atrelada nesse versículo é a comunhão. Primeira coisa atrelada nesse versículo é o quê? Comunhão. Essa palavra comunhão, ela nasce do grego. Essa palavra comunhão significa conomia. Diga comigo, conomia. O que é isso, pastor? Comunhão. Por que as pessoas hoje não permanecem? Porque elas estão perdendo uma coisa, um fator tão importante da vida cristã, que é a comunhão. Agora, deixa eu definir para você. A comunhão, irmãos, é um termo muito forte, porque trata o seguinte: são pessoas que decidiram estar juntos, que querem permanecer juntos para o crescimento pessoal. Então, comunhão são pessoas que decidiram estar o quê? Juntos. Nós decidimos estar juntos, nós queremos estar juntos para o crescimento o quê? Pessoal. Comunhão traz crescimento pessoal. Diga a pessoa que fala, comunhão traz crescimento pessoal. Então não adianta a gente falar, eu estou em comunhão com o Pai. Viver em comunhão com o Pai é alguém que decidiu ter um crescimento pessoal. E aí onde entra que o Evangelho não é só um Evangelho vertical, mas é horizontal. Então esse crescimento pessoal me faz crescer com quem? Com o Pai. Primeiramente eu cresço com o Pai. Depois, horizontal, eu cresço com as pessoas. Então preste atenção no que eu vou falar para você. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você cresce pessoalmente. E isso nós chamamos de espiritualidade. Isso nós chamamos que essa comunhão, ela gera o fruto do Espírito Santo. Agora, essa espiritualidade que foi gerada, esse crescimento espiritual que eu tive, me faz também agora viver em comunhão com quem? Com os irmãos. Então não tem como essa espiritualidade que alguns apresentam, que fala que tem comunhão com o Pai, mas não consegue viver em comunhão com quem? Com o irmão. Eu lembro de uma igreja que eu passei, e aí eu fazia reunião com os líderes do ministério, e de repente sempre aquele outro líder vinha assim para mim, pastor, mas o fulano é difícil, mas o fulano é isso, mas o fulano é aquilo, e eu já tentei, pastor, já fiz isso que eu falou, fiz também isso, fiz também tal coisa, né? Aí eu falei para eles, irmão, nós, como líderes, o nosso papel é resolver problemas. O nosso papel é resolver o quê? O nosso papel é apresentar a solução para um problema. E o que está faltando em você é isso. Você precisa crescer na comunhão com quem? Com os irmãos. A tua comunhão com Deus, ela é maravilhosa, é bonita. Você é um cara firme, você é um cara de fervoroso, você é um cara de oração, mas
Eu cresço com Deus, cresci com Deus, horizontal, ao cimo da cruz. Cresci com Deus e cresci com quem? Com os homens. É essa espiritualidade que a gente tem que apresentar, porque, irmãos, a espiritualidade que não me faz relacionar bem com as pessoas, eu descarto ela. Eu não acredito nessa espiritualidade que não nos faça viver bem com as. Porque a maior parte do tempo, com o que eu vou viver? Pessoas. Deus é um ser espiritual, da qual eu me relaciono com Ele. Eu nem vejo, mas eu acredito que Ele está ali. Eu acredito que Ele me ouviu. Amém, igreja? É assim. Mas aí a espiritualidade, ela me faz viver bem com quem? Com a minha esposa. A sua espiritualidade, ela tem que produzir isso. Uma vivência boa. Com quem? Com as pessoas. Isso é a comunhão. Essa comunhão da qual eu recebi. Então, por que algumas pessoas não vão conseguir permanecer? Por que elas vão sair? Por que elas vão deixar? Porque para permanecer requer uma coisa chamada comunhão. Amém, igreja? E aí ela fala: poxa, eu tenho que me dar bem com fulano, eu tenho que me dar bem com fulano, tem que se dar bem com todo mundo. Se for para se dar bem com todo mundo, então eu não quero. Então é por isso que a gente encontra tanta gente, irmãos, que não consegue permanecer. Segundo fator que impede a permanência. Abra sua Bíblia, João 15, Apocalipse, capítulo 19. Deixa eu marcar no João, nós vamos voltar. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 19. A igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versículo 19 diz assim: conheço as tuas obras. Eu conheço ela, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Então olhe para mim. Olha que o anjo está escrevendo sobre uma igreja. Eu conheço vocês. Eu tenho visto a sua relação. E a relação que vocês têm com o Senhor, dá para ver o amor claro de vocês. Dá para ver a fé que vocês têm. Dá para ver o serviço. Como aquela igreja trabalhava, aquela igreja lutava, como aquela igreja perseverava para que os seus projetos pudessem, irmãos, acontecer. Deus trazia para elas aqui, perseverança para implantar, perseverança para acontecer, e lutava. Aí o texto fala assim, olha o que o texto fala no final: mas as suas últimas obras são mais do que, igreja? Numerosas. Mais numerosas? Mais. Então quem permanece no Senhor, permanecer no Senhor, você precisa entender o princípio, que estar nele é frutificar. Estar no Senhor é o que, igreja? Frutificar. Então essa igreja está dizendo para mim que eles tinham amor? Tinham. Mas a gente sabe que o amor pode esfriar, pode ou não pode? Essa igreja está dizendo para mim que eles tinham fé, eram de fé. Mas a gente sabe também que as pessoas podem perder o que, igreja? A fé. Eles estão dizendo para nós que essa igreja tinha serviço, mas essa igreja também podia parar de fazer. Ela não vou fazer mais nada não, cansei. Só eu que faço. Eu não vou fazer mais nada não. Quem quiser que faça, quem quiser que ajude, quem quiser que coopere, eu não vou cooperar mais. Só que aí o texto fala não. Em tudo isso que essa igreja fazia, eles continuaram crescendo. Lembra que eu falei para você que permanecer é continuar sendo? Permanecer o quê? Continuar sendo. Continuo sendo. Eu conservo isso em mim. Eu conservo. E essa igreja está nos ensinando que eles cresceram nisso. Porque se para as obras crescerem, irmãos, preste atenção, não tem como uma obra crescer se virtudes não crescem. Olha só, não tem como uma obra crescer, se multiplicar, se virtudes não crescem. As
virtudes deles começaram a crescer. Vamos imaginar que eles já tinham amor, como a Bíblia destaca, eles tinham mais agora. Cresceu esse amor, cresceu. O nível de amor naquela igreja agora era outro nível. E é sobre isso que eu quero que você entenda, porque, irmãos, Jesus está dizendo para nós que nós precisamos permanecer. E a única forma eu e você permanecer é se as nossas virtudes elas crescerem. Você está crescendo no amor? No amor. Porque, irmãos, a gente vive num tempo hoje que para odiar é muito fácil. A gente pegar lá em Manaus, para pegar ranço da pessoa, já pegou ranço? Já pegou ranço da pessoa? Já pegou ranço do meu irmão? Já pegou ranço? Você fala assim, ele vai para a cara dele, mas você sentar aqui no santuário, só para olhar para a cara dele. Só para ele não trombar comigo assim, ó, sabe? De repente ele está aqui cantando, de repente ele. Né? Tem que canta fazendo 360, né? Só para ele nem olhar para a minha cara, pastor. Só para ele nem olhar para a minha cara. Eu peguei ranço dele. Então essa igreja está dizendo para nós que permanecer é alguém que cresceu em virtude. A virtude dessa igreja, ela fez o quê? Sim, a gente está amando mais. A gente aprendeu a amar os nossos inimigos. A gente aprendeu a amar quem não gosta da gente. A gente aprendeu isso agora. A gente tinha um limite, sabe? A gente tinha um limite. A gente ama, mas tinha um certo limite. E aí a gente dá um passo agora maior. A gente sai desse limite do amor. A gente vai para o amor incondicional, que não depende mais da produção do outro, o que o outro faz, mas tem a ver com a gente, porque a gente decidiu amar, mesmo aquele irmão nosso não sendo. E quando eu olho para isso, eu falo, como eles multiplicaram as obras? As obras só crescem se as nossas virtudes do que a igreja. Eles faziam, eles já tinham fé. E eu falei aqui na sexta-feira, quem veio, falei aqui, irmão, se a gente não fizer a leitura correta da fé, a gente vai ter uma fé equivocada. A gente vai ter uma fé que não funciona se a gente não fizer a leitura correta do quê? Da fé. E qual a leitura correta da fé? Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se... Não vejo, não estou vendo nada, mas a fé, ela me traz capacidade para esperar. Mas eu espero. Então imagina como essa igreja começa a crescer na fé. Imagina que essa igreja agora, ela tinha uma fé ali robusta, firme, mas a fé deles aumenta, como Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Imagina que a fé deles começaram a crescer. Crescendo. O serviço desses homens cresceram. Sabe? Eles faziam, trabalhavam para que a igreja crescesse, o projeto da igreja crescesse. Porque, irmãos, pensa comigo. Eu estava ontem conversando, teve um pastor que me conhece, que é amigo de outro pastor, né? Eu falei que você estava aqui, eu falei, chegou um pastor lá do Amazonas, né? O pastor Sérgio, que é de São Paulo, eu conheço, né? Todo mundo quer buscar informação de quem é você. Fiquei 9 anos na Amazônia, então ninguém tinha informação sobre mim. Você fica um sujeito desconhecido, e todo mundo quer saber quem é ele. Eu entro quieto e saio o quê? Calado, eu aprendi a entrar quieto e saio o quê? Eu entro quieto e saio calado, aí eu fico na minha. E aí ele falou assim: rapaz, você conhece o Dinho? Tá, eu conheço, cara, o pastor fulano. Eu falei, cara, eu joguei muita bola com ele, a gente fazia futebol na igreja. A gente fazia muito futebol na igreja. Sabe quando a gente fazia futebol? A gente fazia futebol e chamava as pessoas que não conheciam a palavra. E nós pagávamos a quadra para trazer pessoas do quê? A gente pagava a quadra para trazer pessoas do quê? Porque o nosso futebol não tem a ver com a gente. É o nosso projeto de poder ganhar o quê? Almas. Eu sei que no começo eu disse: pastor, vamos ficar pagando futebol com 5. A gente vai ficar trazendo 5. O cara não entendeu nada. Tem mulher para ver quem é o time melhor
melhor, se é o meu time melhor, se é o time do Aguimar melhor. Não tem a ver com isso. Tem a ver com ganhar aquelas pessoas que ainda não vêm para. E aí ele contou e falou: eu vi num futebol desse. Eu vi num futebol desse. O pastor Dino fez lá isso também. Ele fez o futebol, a minha mulher já vinha na igreja, mas eu não vinha. Não vinha. Eu esperava ela lá fora, né? Como tem alguns maridos que às vezes ficam esperando a esposa, aquela cara de tenente coronel, né, no carro. Olha lá, aquela cara. Aí falou: tudo bem? Estou esperando a minha esposa. Vai ter um futebolzinho. Você não quer vir jogar um futebolzinho como? Gente, futebol? Vocês jogam? Traz o time de vocês lá. Traz o time. Aí até brinca, traz o time de pó de arroz de vocês lá para a gente jogar aqui. Aí o pessoal fica cheio de fúria, né? Time de pó de arroz. Vamos acabar com esses crentes, né? Vamos derrotar esses caras. E aí traz o time da rua. Aí chega lá e fala: a gente é da igreja, então nosso propósito aqui é estar junto. Então olha, evita brigar, aquela coisa toda, faz uma oração. E até que um dia esse pastor falou assim: vou fazer um pedido para vocês diferente. Domingo vai ter um culto assim, um culto temático, tal. Vocês não querem ir? E como a esposa dele já ia, ele falou: eu vou. Foi. Se converteu, daí passou na nossa igreja aqui em Minas Gerais. Aí, é um serviço. Então, quando a gente entende como igreja que o nosso serviço precisa crescer, de repente é um futebol. Se você tem a inteligência de entender que muita gente às vezes vai vir por isso, que o objetivo de estarmos fazendo isso não tem a ver com a gente, o objetivo de estar indo pescar não tem a ver comigo, mas tem a ver com salvar alguém. Então, quando a gente começa a crescer no nosso serviço, irmãos, isso é permanecer. E aí, quando a gente olha para a igreja, a gente atira. Quando o Senhor volta, né? É interessante que o Senhor volta. Ele volta para ver as obras. E é o Senhor falando: as obras dessa igreja é mais numerosa do que as primeiras. Vocês cresceram demais, né? O que vocês fizeram? O que essa igreja fez? Essa igreja, ela decidiu permanecer. Essa igreja decidiu ficar. Essa igreja decidiu continuar existindo. Essa igreja conservou virtudes, e essas virtudes foram o que, irmãos? Crescendo. E isso eu quero que você entenda como igreja de hoje. Se você quer permanecer, então cresça no amor, cresça na fé, cresça no serviço. Porque é outro jeito, irmão. Eu imagino, irmãos, eu imagino isso aqui. Sabe por quê? Porque, vamos pensar comigo também, vamos pensar comigo. A gente não tem noção de quanto a falta de produzir fruto impacta no reino. Por exemplo, eu estou aqui, você está aí. Esse pastor que eu contei agora a história dele, um pouquinho para você, é porque alguém gerou fruto. Alguém gerou o quê? Então vamos imaginar agora comigo, alguém que me ganhou para Jesus não tivesse produzido fruto. Eu não estaria aqui. Você também não estaria hoje. Então, irmãos, ficar sem dar fruto, não ter fruto, impacta muito no reino. Então vamos imaginar, vamos um pouquinho mais agora, mais além, as cadeiras vazias que são na nossa igreja. Vamos poder imaginar que poderia ser alguém da tua casa, poderia ser o seu vizinho, poderia ser um amigo de trabalho, poderia ser um jovem da faculdade, um amigo teu. Então, ficar sem dar fruto não dá. Porque o próprio Jesus, quando ele narra uma parábola, que está em Lucas capítulo 13, que ele fala: olha, eu passei perto dessa figueira e ela não produziu o quê? Frutos. Eu passo aqui há 3 anos. Vamos cortar, peraí, vou colocar mais adubo. Ele coloca o quê? Adubo, estava na Bíblia. Vamos colocar mais adubo. Cave mais fundo, né? E ela vai produzir. Então, está na hora de
Serviços têm que acontecer. A minha fé precisa o que, irmãos? É isso que faz uma igreja permanecer. É isso que faz o povo permanecer. Terceiro e último ponto, para a gente fechar a mensagem. Lucas capítulo 15, versículo 7. Lucas 15, 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em. Essa parte aqui é muito pesada, porque ela fala de permanência na palavra. E as minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que quiseres. O que você quiser. Lucas 15, versículo 7. O que você quiser. Agora, o permanecer na palavra não é alguém que tem uma memória bíblica. Não é alguém que tem uma memória bíblica que consegue falar um monte de versículo, né? Versículo tal, isso está escrito lá também, tal. Não é a capacidade de guardar um monte de versículo na cabeça, irmão. Porque isso só vai provar para nós que você só tem uma boa memória. Guardar um monte de versículos significa que você tem uma boa memória. Não é alguém que simplesmente fez uma faculdade teológica. Teologia ajuda demais. Só que permanecer na palavra vai muito mais além do que isso. Muito mais além de conhecer versículos, citar versículos, falar sobre versículos da Bíblia, saber onde está, isso vai muito mais além. Quando Jesus fala de permanecer na palavra, preste atenção. Vamos imaginar aqui uma experiência que todos nós já devem ter vivido na vida. A gente pegar o sabão em pó, joga dentro da água, vai lá e joga um pano lá dentro. Quando você faz isso, joga um pano lá dentro, qual é a sua intenção? Do quê? Ficar limpo. É ou não é? A intenção é o quê? Ficar limpo. Remover o quê? Sujeira. Não é assim? E aí, às vezes você apela. O que você apela? Você vai lá e esquenta uma água. Vamos lá. Vou jogar água quente aqui para ver se esse negócio é o quê? Tirar mancha. Não é assim? E aí, se não der certo, você fala, vou ter que comprar um produto melhor. Aí você vai lá e compra um tal do Vênus, água sanitária, Vênus, né? Vou jogar mais alguma coisa para. E aí você deixa lá. Você deixa lá o pano. Só que tem um detalhe. Deixar muito tempo, o que acontece aí? Está com cheiro de morte, né? Um cheiro de morte, né? Não é assim? Um cheiro de morte. Lembra que Jesus falou no começo do versículo? Vós estáis limpos pela palavra que nos tem o quê? Falado. Então, quando você permanece, quanto mais você permanece na palavra, a palavra modifica você. A palavra modifica quem? Ela mexe estrutura sua. Ela tira sujeiras que estão ali impregnadas, sujeira na nossa mente, no nosso coração. Quanto mais a gente permanece ali, vai modificando o nosso caráter. Então, quando Jesus fala assim, as minhas palavras permanecerem em vós, é que você foi modificado. Quando você é modificado pela palavra de Deus, você não consegue ser mais o mesmo. Não consegue. Quando você é modificado, você não consegue ser mais o quê? Quando você nasce do Espírito, você se torna uma outra pessoa. É por isso que muitas vezes algumas pessoas não vão entender a sua maneira de se comportar e a sua maneira de agir. Por que eu não vou entender? Porque a partir de agora você é uma outra pessoa. Um outro ser. Eu vou guardar a raiva, eu vou guardar a ódio. Para que eu vou fazer isso? Eu fui modificado, eu sou uma pessoa
Mas como? Tanto Jesus está falando aqui de permanecer, irmão, quando você permanece nele mesmo. Aí quando a gente abre a boca, a nossa oração é diferente. Vamos imaginar uma oração de quem foi modificado por Deus. Imagina a oração de quem foi modificado. E aí eu falo para você que muitas coisas que a gente pede hoje, talvez a gente não pediria. Muitas coisas que a gente pede hoje, a gente não. Muitas coisas que a gente quer hoje, a gente não ia querer. Porque nós somos modificados. Eu permaneci na palavra, quanto mais eu permaneço nisso aqui, ó, e isso aqui vai mudando, vai tirando sujeira, né? A gente coloca lá para, né, o sabão lá para tirar sujeira, a gente mexe, e a palavra fazendo isso, vai tirando sujeira, vai limpando, vai quebrando sofisma dentro de mim, vai quebrando engano, vai tirando as estruturas que foram colocadas na minha vida, vai tirando traumas psicológicos de mim, vai tirando raiva, vai tirando ódio, tudo. E eu me torno uma nova pessoa. E aí, irmãos, quando você pede, é impossível Deus não fazer. Por que Deus parece que parou de atender a nossa petição? Porque a gente pede. Acho que o crente é uma raça que mais pede, não é? Eu não sei, se a gente filmasse aqui, ó, o crente é um cidadão que mais o quê? Pede para Deus, irmão, isso, pede. Isso aqui é pedir. É ou não é verdade? Agora vamos imaginar por que muitas das nossas petições pararam de ser pedidas. Porque muitas das nossas petições não estão acontecendo mais. Se a gente fazer essa autoanálise de nós mesmos aqui hoje, peraí, então, porque eu já falei isso aqui antes, faz sentido Deus prosperar alguém que é ganancioso? Faz sentido? Mas o ganancioso vai continuar pedindo. Faz sentido isso? Para que eu vou potencializar alguém que é ganancioso? Então, você para analisar que muitas das nossas petições, para ela acontecer, eu também preciso ser modificado. Para acontecer, eu preciso ser o quê? Porque, irmãos, esse texto é tão poderoso, quando eu olho para ele, eu fico assim, falo, meu Pai, eu preciso permanecer na tua palavra. Foi igual esses dias, uma pastora conversando comigo com a minha esposa, falou assim, deixa eu tocar em vocês, eu acho que eu não sou crente ainda não, deixa eu me converter, que as coisas que vocês fazem, as coisas que vocês falam que fazem, meu Deus, eu estou longe disso. Então, precisa se modificar. E quanto mais eu permaneço na palavra, de molho na palavra, de molho na palavra, de molho na palavra, de molho na... E eu saio com a igreja limpo. Permaneça ali, fica ali na palavra. Enquanto isso aí não saiu de você, enquanto esse pensamento não foi mudado, enquanto esse caráter não foi mudado, fica lá, fica de molho na palavra, fica lá na palavra, porque quando você sair de lá, você vai ser um novo ser. Amém, igreja? É sobre isso que se trata o Evangelho. É sobre isso que eu quero que você entenda aqui nessa manhã, permanecendo lá, Deus vai te transformar em nome de Jesus. Aprenda a permanecer. Aprenda a permanecer. Amém, gente? Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar agora, irmãos. E tudo que nós desejamos é isso, é permanecer em Ti, Senhor. Ensina-nos a permanecer, Pai. Se é uma coisa que você não tinha tentado, e o João 15 ele é tão poderoso, irmãos. Eu falo para mim porque é um versículo que eu me converti com ele. Me converti com esse versículo. Eu fui numa casa de uma irmã e lá estava o obreiro fazendo um pouco na casa, com um galinho seco, um galinho cheio de fruta. E isso transformou minha vida de uma tal maneira quando eu olhei para o João 15. Foi a primeira mensagem que eu vi de crente, sabe? A primeira mensagem que você viu no catolicismo também, com muitos. E foi pela primeira vez que eu tinha ouvido uma mensagem de crente. E essa mensagem, quanto ela impactou, quanto eu olho para ela constantemente, enquanto eu faço essa autoanálise, será que eu continuo sendo o mesmo servo?
sendo a mesma pessoa? Será que esse relacionamento de permanecer gerou fruto? Gerou fruto em mim, porque eu estou fazendo mais, as obras se multiplicaram. Será que o meu amor cresceu, minha fé cresceu, virtudes cresceram em mim? Então eu gostaria que você fizesse essa autoanálise hoje e orasse sobre essa questão em nome de Jesus. É nesse momento, nessa atmosfera de oração, que nós seremos transformados. Amém, gente? Vamos colocar de pé?